tema da mensagem dessa noite é chamados para ir. Repita comigo, diga chamados para ir. Diga mais forte, chamados para ir. Deixa eu começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Quantos de vocês aqui compreendem que em Cristo Jesus a nossa vida ganhou um significado especial porque fomos chamados por Ele para ser embaixadores do seu reino? Quantos compreendem isso? Em muitos e diferentes lugares a palavra de Deus diz que todos aqueles que são convertidos a Jesus Cristo pelo poder do Evangelho passam a pertencer à família de Deus. E na família de Deus há um propósito para cada um dos membros dessa família. E há um propósito comum à família de Deus, que é ser embaixadora como família e embaixadores como indivíduos do seu reino. Baluartes da sua verdade, portadores do estandarte do reino de Deus, anunciando ao mundo a verdade do Evangelho que um dia nos transformou, para que outros também sejam transformados pelo conhecimento do amor e da graça de Jesus. Em Cristo Jesus, a nossa vida ganha um significado especial nesse chamado, nessa convocação do Senhor, para sermos embaixadores do seu reino. O apóstolo Paulo diz que Cristo nos confiou o ministério da reconciliação. Esse ministério, ele é pavimentado na palavra do Evangelho. A palavra que reconcilia os homens perdidos, pecadores com Deus. Paulo diz que ele confiou a nós. Deus confiou a mim, Deus confiou a você, Deus confiou à sua igreja a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação. E essa mensagem da reconciliação, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser anunciada, proclamada, não só verbalmente, mas principalmente por meio de uma vida vivida para a glória do seu nome. Uma vida que exista para tornar conhecido o nome e o poder e a graça e as excelências e as virtudes de Jesus nesse mundo. E uma outra pergunta que eu quero fazer, já que você entende que a nossa vida em Cristo ganha esse significado especial. Quantos de vocês desejam responder a esse chamado de Deus para fazer a diferença no seu mundo e viver uma vida para o louvor da sua glória? Quantos de vocês realmente desejam? Eu vou perguntar de novo para que você responda com mais entusiasmo, irmão. Porque isso tem a ver com a sua vida presente, isso tem a ver com o seu futuro e tem a ver com o seu destino eterno. Quantos de vocês nessa noite estão aqui agora e desejam responder ao chamado de Deus para fazer diferença no seu mundo e viver uma vida para o louvor da sua glória? Digam, eu quero. Muito bem. É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. A partir desse tema, chamados para ir, eu quero conversar com você sobre alguns aspectos importantes desse chamado do Senhor Jesus para nós, por meio da mensagem do Evangelho, para sermos seus embaixadores, seus representantes, para irmos e anunciarmos ao mundo as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus no texto que está no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem que nós acabamos de ler nos conta sobre o momento em que o profeta Isaías foi chamado para o ministério profético, para ser uma voz profética para a nação de Israel, anunciando os planos, os propósitos, a mente e o coração de Deus para a nação de Israel. E assim ele o fez de maneira notável, de forma que até hoje Isaías é lembrado em Israel como um dos maiores profetas que existiu durante todo o ministério profético do Antigo Testamento. E o versículo 1 do texto que nós lemos diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Não é por acaso que essa informação está no texto, porque há um significado para essa informação, um significado que dará sentido a toda a reflexão que nós vamos fazer aqui sobre esse tema, chamados para ir. Por isso é importante que você saiba quem foi o rei Uzias. Por que é importante que essa informação seja enfatizada no ano em que morreu o rei Uzias? Exatamente por causa da história do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias, que em algumas versões da Bíblia é chamado de Azarias, ele foi um dos grandes reis de Judá e que reinou por aproximadamente 52 anos, entre os anos 792 e 740 a.C. A Bíblia conta sobre o reinado do rei Uzias em 2 Reis capítulo 15, de 1 a 7, e em 2 Crônicas capítulo 26. E por que o rei Uzias foi um dos grandes reis de Judá? Porque o seu longo governo foi marcado por grande prosperidade, estabilidade e expansão. Mas também, e aqui eu quero que você preste atenção, porque essa é uma informação importante sobre a vida do rei Uzias, um final trágico. Durante a maior parte do seu reinado, Uzias foi um grande rei. Uzias buscou o Senhor e prosperou como rei de Judá. Mas ele terminou mal. Ele teve um final trágico. Ele terminou mal e teve um final trágico por causa do pecado do orgulho. E nós lemos sobre a queda de Uzias em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 19. Eu sei que o texto é um pouco longo, eu peço que você tenha paciência comigo. Mas vamos ler juntos. Esse texto eu quero que a produção coloque na tela aí para a gente ler juntos. Eu vou ler com vocês aqui no telão. Está reiniciando aí. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 1 ao 19. Eu quero ir com calma e eu quero que você me acompanhe. E que você entenda quem foi o rei Uzias. E por que Uzias teve um final trágico. Por que Uzias terminou mal o seu reinado. Mesmo tendo sido, por boa parte do seu reinado, 52 anos. De aproximadamente 52 anos, um dos maiores reis de Judá. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, tinha feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Guarde essa informação. Enquanto Uzias prosperou, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deixa eu só dar uma conferida no texto aqui, para a gente avançar e ganhar um pouco de tempo. É que eu quero pular alguns versículos.
Só vou situar aqui para o pessoal passar na tela aí. 16, versículo 16. Pode avançar para o 16, gente. Olha lá. Mas, veja bem, nós lemos que Uzias buscou ao Senhor. E enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E aí nós pulamos para o versículo 16, que diz assim: mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. E no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Mesmo tendo sido um grande rei de Judá, Uzias terminou mal. Porque Uzias permitiu que o seu coração fosse tomado de orgulho, fosse tomado de soberba, por causa do seu poder, por causa da sua influência, por causa da sua grandeza. E apesar de ter sido um rei exemplar a maior parte do tempo em que reinou, enquanto ele buscava o Senhor, como nós lemos, ele, como eu disse, terminou mal. Por que ele terminou mal? E por que o seu coração se encheu de orgulho e soberba? Porque ele deixou de buscar o Senhor. E por essa razão, o seu coração foi corrompido pelo orgulho, que o levou a acreditar que o seu sucesso era seu mérito. E que ele podia fazer o que quisesse, e não o que Deus queria que fosse feito. Porque Uzias, do alto da sua arrogância, pegou o incensário, entrou no templo, e decidiu que faria a função sacerdotal, mesmo tendo o templo muitos sacerdotes encarregados sob a autoridade de Amazias, de todo o serviço do templo. Então ele achou, do alto do seu orgulho, da sua arrogância, que ele podia fazer, e não o que Deus queria que fosse feito. Assim também somos nós, quando nós deixamos de buscar ao Senhor para fazer o que é reto aos seus olhos. Quando nós deixamos de buscar ao Senhor para fazer o que é reto aos seus olhos, e confiamos na força do nosso braço para fazer o que nós queremos fazer, e não o que Deus quer que seja feito. Quando nós deixamos de buscar o Senhor, nós abrimos espaço no nosso coração para o orgulho, para a soberba. E o orgulho e a soberba se encarregam de nos tornar deuses de nossa própria vida, guiados pelo orgulho de nossos próprios desejos. E é contra isso que nós precisamos lutar. E é sobre isso que nós precisamos refletir para ser cuidadosos e zelosos com o que o Senhor tem feito em nossa vida, com a prosperidade que o Senhor tem derramado sobre nós, com o avanço e progresso que o Senhor tem nos permitido fazer, para que jamais em tempo algum, assim como foi com Uzias, nós cheguemos à conclusão de que isso é mérito nosso. Não é, é graça de Deus. Assim como o rei Uzias morreu, e nós vamos voltar para a história do chamado de Isaías, assim nós também devemos deixar morrer todo o orgulho em nosso coração hoje. Se você deseja responder sim ao chamado de Deus para ir, se você deseja ser usado por Deus para fazer a diferença no seu mundo, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar que Uzias morra na sua vida. É deixar que Uzias morra no seu coração. É deixar que todo orgulho, toda soberba, é deixar que toda vaidade, é deixar que toda arrogância, toda prepotência que há no seu coração morra, para que seja aberto espaço no seu coração para a humildade,
para a atitude que leva, para a atitude que te leva à rendição diante de Deus, em reconhecimento de quem Deus é, do que Deus faz e da sua graça sobre a sua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, nós precisamos deixar que o orgulho, nós precisamos deixar que a morte, nós precisamos deixar que o orgulho morra em nossa vida. A morte do rei Uzias simboliza a morte do orgulho, simboliza a morte da vaidade, a morte da arrogância, a morte da soberba. Porque somente quando o orgulho, a vaidade, a arrogância e a soberba foram removidos, Isaías pôde ver a glória do Senhor. Isaías pôde ouvir o chamado do Senhor. Então, quando nós removemos o orgulho do nosso coração, quando nós removemos a vaidade, a soberba, a arrogância do nosso coração, quando nós nos rendemos em humildade diante do Senhor, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o que a sua graça tem nos dado, o que a sua graça tem feito por nós, nós abrimos espaço no nosso coração para a revelação da glória de Deus. Porque Isaías diz, e aí nós voltamos para o texto de Isaías, no versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando isso aconteceu? Quando o rei Uzias morreu. Hoje, não amanhã, não semana que vem, hoje, Deus quer revelar no seu coração a sua glória. E do seu coração, Deus quer fazer brilhar diante dos seus olhos a luz da sua glória. Para que, podendo enxergar, debaixo da luz da glória de Deus, toda a realidade de vida em que você vive hoje, você se renda diante dele. Você se renda diante dele em humildade e diga, Senhor, ok, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero viver para a tua glória, e hoje eu estou disposto a deixar no altar do Senhor todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, toda a minha arrogância, toda a minha soberba. Eu sei que pode parecer ofensivo esses termos. Eu sei que esses termos podem, de alguma maneira, parecer ofensivos, mas a verdade é que eles são tão sorrateiros, eles são tão silenciosos, e vão minando a nossa humildade, e vão minando a nossa graça, e vão minando a nossa alegria, e vão corrompendo as nossas motivações, sem percebermos. De modo que o nosso coração está completamente fechado para a revelação da glória de Deus, porque há orgulho, porque há vaidade, porque há soberba. E nós precisamos deixar que o orgulho, a vaidade e a soberba morram em nosso coração e abrirmos espaço para uma revelação da glória de Deus. Você deseja uma revelação da glória de Deus na sua vida, irmão? Você deseja uma revelação da glória de Deus no seu coração? Então humilhe-se diante do Senhor, reconheça a sua graça, reconheça a ação do Senhor sobre a sua vida, reconheça aquilo que o Senhor tem lhe dado, aquilo que o Senhor tem feito por você, e espere pela revelação da sua glória. Então, quando nós deixamos morrer o orgulho da nossa ambição egoísta, nós abrimos espaço para a manifestação da glória de Deus em nossa vida. E nós precisamos nos lembrar do que a Bíblia diz sobre isso, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Amém? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por essa razão, meu irmão, a glória de Deus é incompatível com corações indispostos a render-se. Não há manifestação da glória de Deus em corações que não estão dispostos a render-se diante dele, a render tudo diante dele. Não da boca para fora, irmão. Não aparentemente, mas honestamente e de verdade. Qual foi a última vez que você se dobrou diante da presença do Senhor e disse, Senhor, eu reconheço humildemente que eu não sou nada sem ti, que eu careço da unção do teu Espírito sobre a minha vida, dando sentido à minha jornada com o Senhor, dando sentido à minha história no Evangelho. Senhor, eu reconheço a tua bondade sobre a minha vida, eu reconheço o teu poder agindo na minha vida, transformando a minha vida, santificando a minha vida, eu reconheço os milagres que o Senhor tem feito, as portas que o Senhor tem aberto. Qual foi a última vez que você se rendeu, se dobrou diante do Senhor e ficou lá, estendido, em silêncio, com o seu coração rendido, dobrado diante dele, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua graça, o seu poder? Quando foi, irmão? Quando foi a última vez?
Eu não me refiro ao último domingo, quando nós estivemos juntos aqui, nós adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Não, não, não. Quando foi a última vez que você, na sua intimidade com o Senhor, se dobrou diante dele e chorou em sua presença, reconhecendo a beleza da obra de Jesus na sua vida? Muitos de nós, com o tempo, tomamos as coisas santas por comuns e tratamos as coisas de Deus de maneira negligente. E não honramos a presença de Deus. E não honramos a glória manifesta de Deus em nossa vida por meio de Jesus, do seu sacrifício e da sua presença em nós pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Sem percebermos, damos espaço no nosso coração para o orgulho, para a soberba, para a vaidade, para a arrogância, porque estamos controlando a nossa própria vida, tocando a nossa própria vida, rodando as nossas coisas no nosso próprio roteiro, ao nosso próprio modo, sem considerar a presença de Deus, a sabedoria de Deus, sem considerar a unção do Espírito Santo e a sua voz de liderança, e vamos vivendo a vida. E vimos ao domingo à igreja, e cantamos, e erguemos as mãos, e ouvimos a palavra, voltamos para casa, da semana seguinte voltamos no domingo à igreja e fazemos a mesma coisa. Por isso muitos de nós estamos vivendo exatamente agora um cristianismo estéril. Por isso muitos de nós estamos vivendo exatamente agora um cristianismo domesticado. Por isso muitos de nós não estamos vendo a intervenção do Senhor na nossa vida. Não estamos vivendo a manifestação do poder e da unção do Espírito Santo em nossa vida. No nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. Estamos vivendo religiosamente, na fé de que vai tudo bem, quando na verdade não vai. Porque a religiosidade fragiliza a nossa fé. A religiosidade fragiliza a nossa convicção no Senhor. A religiosidade torna a manifestação da glória e da presença de Jesus estranhos a nós. E é exatamente ao lado oposto desse destino que o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Deus tem nos chamado para um cristianismo vibrante. Deus tem nos chamado para um cristianismo autêntico. Deus tem nos chamado para um cristianismo reluzente. Deus tem nos chamado para um cristianismo vivo. Deus tem nos chamado para um cristianismo que nos move à intimidade com Ele. E que toca as nossas afeições e nos faz desejar e ansiar a glória e a presença dEle mais do que qualquer coisa em nossa vida. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo orando por tantas coisas, pedindo tantas coisas. Mas não pedimos pela manifestação da presença dEle. Não pedimos pela manifestação da glória dEle. Não pedimos pela manifestação da sabedoria dEle. Não pedimos pela manifestação do amor dEle. Não pedimos por uma manifestação em medida maior da graça dEle sobre a nossa vida. E como eu disse, estamos tocando e rodando a nossa vida na expectativa de coisas, na expectativa de circunstâncias, na expectativa de contextos, naquilo que desejamos, queremos, sonhamos. Esvaziamos o sentido mesmo do cristianismo pela nossa prática de vida cristã vazia, sem emoção. Não, irmão. Não. Deus está nos chamando para algo novo nessa noite. Deus está nos chamando para um tempo novo nessa noite. Deus está nos chamando, eu quero repetir isso, meu irmão. Se você crê, você precisa se expressar para o Senhor. Deus está nos chamando para algo novo nessa noite. Deus está nos chamando para um novo tempo, um novo ciclo nessa noite. Deus está nos levantando e encorajando o nosso coração e fortalecendo a nossa fé por meio da sua palavra, para assim como Isaías, ao sermos chamados para ir, digamos com ousadia, digamos com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Ele está fazendo, e você precisa abrir o seu coração, e você precisa ouvir com atenção o que o Espírito está dizendo à igreja. Então veja a trilha. Primeiro o rei Uzias morre, primeiro é removido do nosso coração todo o orgulho. E então é aberto em nosso coração uma janela para a manifestação da glória de Deus. A revelação da glória de Deus. Mas nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos estar rendidos diante do Senhor para que isso aconteça de fato. Para que não sejam só cultos e canções. Veja, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Há ainda um outro lugar para além do conhecimento do amor de Deus, que é a manifestação da presença de Jesus. Nós conhecemos a Jesus por meio da sua palavra, mas quando nós obedecemos a Jesus, e isso implica rendição completa, em humildade, quando nós nos rendemos humildemente e completamente diante dele, e obedecemos a Jesus, então nós provamos a manifestação da presença de Jesus na nossa vida. Ele disse, eu me manifestarei a ele. Muitos de nós cremos, nascemos de novo, estamos na igreja, mas não estamos experimentando a manifestação da presença de Jesus em nossa vida. E Deus está nos chamando, Deus está nos chacoalhando, Deus quer nos despertar. Eu disse, Deus está nos chamando para algo novo, para um tempo novo nessa noite, meu irmão. Então nós deixamos morrer o orgulho e abrimos espaço para receber a revelação da glória de Deus em nossa vida, em uma atitude de rendição completa, em uma atitude de absoluta rendição, em humildade diante dele, esperando a manifestação da sua glória em nós e através de nós. E o que acontece depois disso, irmão? O que acontece depois disso está aí no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías. Isaías disse, então disse eu, ai de mim, ai de mim. Quando o rei Uzias morreu e Isaías viu a glória de Deus, o brilho da glória de Deus deu a Isaías não só uma revelação de quem Deus era, mas também uma revelação de quem ele era. Então ele disse, ai de mim, porque quando nós nos rendemos em humildade diante de Jesus, e ele manifesta em nossa vida a sua glória, eu disse, a luz da sua glória ilumina todos os cantos escuros do nosso ser, e nos faz ver quem nós realmente somos. E a verdade é que muitos de nós já nem conseguimos mais ver quem realmente somos, porque deixamos de buscar a Deus, tal qual fez Uzias, e abrimos espaço no nosso coração para o orgulho, para a vaidade, para a soberba. Então, se nós desejamos a luz da glória de Deus brilhando em nossa vida, nós precisamos nos humilhar sinceramente diante dele, e precisamos pedir, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus nós clamamos, que o brilho da tua glória nos revele quem nós somos, porque queremos nos arrepender, porque queremos nos alinhar, porque queremos nos ajustar ao Senhor, porque queremos corresponder ao Senhor. É esse coração, essa iniciativa, é esse anseio, é esse desejo. Por favor, irmãos, por favor, me entenda nessa noite. Você não pode contentar-se com um cristianismo domesticado, estéril. Você não pode contentar-se com uma vida vazia da manifestação da presença e da glória de Jesus na sua vida. Você não pode contentar-se com um cristianismo de olhos secos, com um cristianismo morno, porque essa alternativa não existe para Jesus. Ou somos quentes ou somos frios, porque quem é morno, João disse lá em Apocalipse, na visão que ele teve da glória de Jesus, que os mornos serão vomitados da boca dele. Você não pode contentar-se, irmão. Você precisa entender. Veja, o cristianismo, irmãos. O cristianismo, ele se manifesta em duas dimensões. Na dimensão do nosso entendimento, da nossa razão, mas também na dimensão das nossas afeições, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos. Quando o poder do Evangelho nos toca para valer, meu irmão, ele nos toca integralmente, ele não transforma somente a nossa razão, ele transforma também os nossos sentidos, as nossas afeições. Eu estou falando de você experimentar mesmo no seu corpo a manifestação da presença de Jesus. Eu estou falando de você ser tomado por uma alegria indizível, de você chorar. Eu estou falando de você se arrepiar. Eu estou falando de você não conter as suas forças e se expressar, e dançar, e gritar, e cantar. De você provar, experimentar com os seus sentidos a realidade da manifestação da presença de Jesus na sua vida. A dimensão da razão na qual o cristianismo se manifesta é muito importante, porque nós passamos a conhecer Jesus como ele realmente é, mas nós precisamos entender que isso não é tudo. Isso não é tudo. Nós precisamos ver
nós precisamos ouvir, nós precisamos sentir, nós precisamos tocar, ser tocados. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Nós precisamos disso. Porque veja, se isso não fosse importante, isso não seria tão enfatizado no ministério messiânico, terreno, humano de Jesus. Isso não seria tão enfatizado na vida da primeira igreja, lá no primeiro século. Isso não seria enfatizado na vida dos apóstolos e na história da igreja. Mas está lá registrado para nos servir de modelo, de padrão. E chegamos hoje aqui, nesse dia, e estamos aqui juntos para ouvir que o Espírito Santo quer nos tocar de modo diferente nesses dias. Que Jesus quer manifestar a sua presença a nós de maneira diferente nesses dias. Veja, por que Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, disse para eles: olha, quando vocês orarem, digam assim, olha, Pai, seja feita na terra a tua vontade, assim como ela é no céu. O que Jesus estava ensinando os discípulos a fazerem? Jesus estava ensinando os discípulos a almejarem, pela fé, a realidade dos céus na terra. Como você acha que se parece o céu na terra, irmão? Quando nós lemos descrições bíblicas do que acontece nas regiões celestiais, nós lemos sobre glória, nós lemos sobre anjos, nós lemos sobre vozes, trovões, nós lemos sobre luz, nós lemos sobre fogo. Está tudo na palavra. Isso é a Bíblia. Então Jesus está dizendo, olha, vocês precisam desejar e almejar essa realidade dos céus na terra. Porque é isso que no fim do dia faz a diferença. É isso que no fim do dia marca o seu coração, marca a sua vida. É isso que no fim do dia faz que você jamais se esqueça de quem Jesus é. Eu posso perguntar e você vai responder rapidamente. Quantos de vocês já tiveram na igreja, ou em casa, ou em algum lugar especial, um encontro poderoso com Jesus e as suas afeições, seus sentimentos foram tocados de maneira que você nunca mais se esqueceu do que aconteceu? É isso. Mas então nós precisamos deixar que a luz da glória de Deus nos mostre quem nós somos. Sabe, irmão, nós precisamos parar de tentar tapar o sol com a peneira. Nós precisamos parar de empurrar cachorro morto para debaixo do tapete. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, esse sou eu. Vem e transforma a minha vida. Vem e toca a minha vida com a tua glória. Ilumina cada canto escuro da minha vida, Senhor, e me leva para onde o Senhor quer. Faz comigo o que o Senhor quer. Transforma a minha vida. É isso que nós precisamos fazer. Deixar que a luz da glória de Deus nos revele o nosso verdadeiro eu. Por quê? Porque quando nós deixamos que o orgulho morra, e quando nós abrimos espaço para a revelação da glória de Deus, e a luz da glória de Deus nos mostra quem nós somos, o que vem a seguir, irmão? O que vem a seguir é o fogo que purifica e que qualifica. No versículo 6 e 7 de Isaías 6, a Bíblia diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Veja aqui, irmão, eu acabei de dizer, Isaías viu um anjo, e esse anjo tocou a sua boca com uma brasa viva. Você acha que isso foi uma imagem mental, meu irmão? Ou você acha que isso realmente aconteceu? Claro que isso realmente aconteceu. Porque é o que o texto diz que aconteceu. E nós cremos na Bíblia. Nós cremos no texto bíblico, sim? Amém? Então veja, esse é o caminho. Chamados para ir. Nós primeiro deixamos morrer todo orgulho em nosso coração. Abrimos espaço para a revelação da glória de Deus. A glória de Deus se revela e ela ilumina o nosso ser e nos mostra quem realmente somos. E diante de quem nós somos, nós agora dizemos: ai de mim. Ai de mim, eu preciso ser tocado, eu preciso ser transformado, eu preciso de uma visitação especial. E então o que o Senhor faz? Envia o seu fogo. Envia o seu fogo que purifica e envia o seu fogo que qualifica. Quando isso acontece, irmãos, Deus libera sobre nós esse fogo precioso. Esse fogo purifica toda a impureza e nos qualifica para a sua obra. Nós desejamos, irmãos, que o fogo de Deus nos toque nessa noite. Aliás, eu não posso dizer por você, né? Eu vou dizer por mim. Eu desejo que o fogo de Deus me toque. E eu desejo que o fogo de Deus toque você nessa noite.
para te purificar de todo pecado, para te limpar completamente de tudo aquilo que ainda impede que você possa responder com coragem e ousadia: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu desejo isso, nós desejamos o fogo de Deus, para que sejamos limpos e capacitados para a sua obra. Você está comigo aqui? Diga, meu irmão. Quantos querem buscar pelo fogo de Deus que purifica, pelo fogo de Deus que qualifica? Então veja, eu quero que você me acompanhe nessa trilha. Olha o que o texto nos diz. Uzias morre. A glória de Deus se manifesta para Isaías. Isaías reconhece quem ele é. Diante de quem ele é, ele diz: ai de mim, assim não dá, eu preciso do toque do Senhor. Então o Senhor vem e toca Isaías com o seu fogo. Amém? É assim que acontece o chamado de Isaías para o ministério profético. E é assim que Deus quer nos levantar para responder ao seu chamado nessa noite. Depois disso, o que vem? Depois do fogo que purifica e qualifica, o que vem? Vem a coragem para ir. Então Isaías diz no versículo 8: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pergunta: quem enviarei? A quem há de ir por mim? Então veja, primeiro Isaías viu Uzias morrendo, depois Isaías viu a glória de Deus, depois da glória de Deus Isaías foi tocado pelo fogo de Deus, e agora Isaías ouve o chamado de Deus, e diante do chamado de Deus ele diz o que? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, pode me mandar, pode me enviar, Senhor, eu estou pronto. A única resposta possível para quem viu a glória de Deus é sim, eis-me aqui. Você entende? Por que muitos de nós, muitas vezes nos acovardamos, somos parados pelo medo, pela falta de ousadia, pela falta de coragem? Porque como Uzias paramos de buscar o Senhor e o nosso coração se corrompeu. E com o coração corrompido, nós não vemos a glória de Deus. E porque não vemos a glória de Deus, não vemos quem realmente somos. E porque não vemos quem realmente somos, não somos tocados pelo fogo de Deus. E aí não conseguimos ouvir o chamado de Deus. E nos acovardamos e nos escondemos. Mas é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Nos dar a coragem que nos lança dentro do propósito de Deus. Porque essa coragem é precedida pela completa rendição, pela manifestação da glória, pelo fogo santo e pelo sim que respondemos. Então Deus responde a nossa resposta. Como? Deus responde a nossa resposta com a unção e a coragem para irmos e fazermos a diferença em nossa geração. Você está disposto, irmão? Você está disposto? Chamados para ir. Se você quer dizer sim com coragem e ousadia, você precisa estar disposto a fazer esta trilha. Deixar que o orgulho morra. Receber a revelação da glória. Receber o toque do fogo. Ser inspirado pelo Espírito Santo. A coragem de ir e responder sim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E qual é o fim disso, irmão? O fim disso é um legado para as próximas gerações. Porque veja, depois que Isaías teve essa experiência gloriosa com o Senhor, e ele desenvolveu o seu ministério profético no Antigo Testamento, a expressão do seu ministério profético representou para todos os outros ministérios proféticos posteriores no Antigo e no Novo Testamento fundamentos essenciais que sustentam toda a ideia do que é o ministério profético. Veja, a tradição cristã diz que Isaías morreu como um mártir, um símbolo de rendição completa ao propósito de Deus e do serviço à sua geração e às gerações futuras. Sabe, eu não estou querendo dizer que nós vamos morrer como mártires, como Isaías. Talvez sim, talvez não. Mas o que eu quero dizer é que a morte de Isaías como um mártir significa completa rendição aos propósitos de Deus. Morte aos seus próprios anseios, ambições, vaidades. E humildade diante de Deus, para que Deus cumpra o seu propósito na sua vida, na minha vida. Você não precisa deixar de sonhar, irmão.
Você só precisa sonhar os sonhos de Deus. Amém? Você não precisa deixar de ter ambições na vida. Você só precisa alinhar as ambições que você tem com o propósito de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa deixar de lutar, de trabalhar, de conquistar para conseguir o que você quer. Você só precisa fazer isso rendido diante do Senhor para que o Espírito Santo guie você nesse caminho. O que você tem de fazer é guardar o seu coração do orgulho, para que você não ache como Uzias, que o mérito é seu, que a glória é sua. Não, não, não. Então, Deus está nos chamando não só para fazermos essa trilha e respondendo sim com coragem e ousadia ao seu chamado, irmos, sermos enviados por Ele, mas também para construirmos legado para as próximas gerações. Assim como nós devemos servir a nossa geração e as gerações que virão como um modelo do que é viver uma vida para a glória de Deus. Então a humildade que atrai a glória revela quem somos. A humildade que atrai a glória e revela quem somos atrai também o fogo que purifica e qualifica. E o fogo que purifica e qualifica nos dá coragem e ousadia para respondermos ao chamado de Deus, impactarmos gerações com a coragem de responder ao chamado dele e dizer: sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a minha ênfase nessa mensagem, irmão? A minha ênfase nessa mensagem é que você decida nessa noite, é que você decida no seu coração nessa noite, se levantar de um lugar de inação, se levantar de um lugar de estagnação, para mover-se com coragem e ousadia no propósito de Deus para a sua vida, debaixo da unção do Espírito Santo que está em você, provocando a manifestação da presença e da glória de Deus na sua vida, por meio de um cristianismo vivo, ativo, autêntico, vibrante, que tem expectativa pelo sobrenatural, que vê o sobrenatural, que tem expectativa pela manifestação da glória, que vê a manifestação da glória, que prova nos seus sentidos e não só na sua razão, o poder da realidade da nossa ressurreição, o poder da realidade da ressurreição de Cristo. Amém, irmão? No seu casamento, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for, onde quer que você esteja, viva debaixo dessa consciência de que você foi chamado por Deus para o Evangelho, pela fé em Jesus Cristo e na obra da sua cruz, para ser um embaixador do seu reino, um porta-voz dessa mensagem, um dispenseiro fiel do ministério da reconciliação, reluzindo aonde você vai, a glória de Deus na manifestação da presença de Jesus, no seu modo de vida, no seu modo de andar, de falar, de pensar, de sentir, de trabalhar, de construir. Na sua rendição completa, a soberania, o poder, a glória, a graça dele. Há um rompimento completo com tudo aquilo que distrai você, que atrai você para longe da presença dele. Iniciativa, determinação, coragem. Coragem. Mas isso não vem de nós. Isso não é fruto da nossa vontade. Isso não vem de nós, isso vem da morte e do orgulho, que abre espaço para a revelação da glória, que nos mostra quem nós somos, que atrai o fogo de Deus, que nos enche de coragem e que nos permite dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sem isso, fora desse caminho, não há como ser fora desse caminho, fora dessa trilha, não há como respondermos sim ao chamado de Deus. E aqui eu quero que você entenda, porque muitas vezes respondemos da boca para fora: quem quer fazer a diferença no seu mundo? E a gente levanta a mão assim meio... Eu perguntei umas 3 vezes, porque vocês levantaram assim a mão meio desmotivado, assim, meio sem entusiasmo. O que isso mostra, irmão? Do que isso fala? E por favor, me ouça como um pastor. Eu amo você. Eu amo você profundamente, irmão. Eu amo essa igreja profundamente. E eu falo como um pastor que zela pela sua vida, que ora pela sua vida. O que isso fala? Do que isso diz? Isso fala da condição do nosso coração. Isso fala da nossa baixa expectativa naquilo que são os propósitos, os planos de Deus na nossa vida. Isso fala do quão cheio o nosso coração está das nossas próprias ambições, dos nossos próprios desejos. Quão obcecados nós estamos por construir a nossa própria vida.
E como muitas vezes isso nos afasta daquilo que é o plano e o propósito de Deus. Não porque estejamos desejando alguma coisa que é errada, mas porque estamos desejando alguma coisa. Não porque desejamos alguma coisa que é errada, mas porque não estamos fazendo isso com Ele. Estamos fazendo isso sozinhos. Então Deus nos chama para olhar a vida de Isaías. E para ver em Isaías, que viu a glória de Deus e que respondeu com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse modelo, esse padrão. Humildade, glória, revelação, fogo, coragem e envio. Eu vou repetir. Humildade, revelação. Humildade, glória, revelação, fogo, coragem e envio. O envio, irmão, não acontece só porque eu quero, só porque eu estou com vontade, só porque o pastor foi entusiasta e eu respondi, eu quero. Não acontece só por isso. Começa lá, começa na humildade do coração, começa na morte de Uzias. Depois começa no anseio pela glória. Senhor, eu esvazio meu coração de todo orgulho porque eu quero ver a tua glória. Brilha a tua glória sobre a minha vida, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, me deixe ver, Senhor. E aí então, a glória brilha. E você diz, ai de mim. Ai de mim. Aí Deus diz, muito bem, agora que você viu, receba o meu fogo. Aí você, uau. Agora eu estou com coragem, agora eu tenho ousadia. Aí ele diz, aí ele te provoca. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí você pode dizer, eis-me aqui, envie-me a mim. Em nome de Jesus, irmão, faça alguma coisa com a sua vida, nesse pouco tempo que resta até a volta de Cristo. Não qualquer coisa, alguma coisa que dê sentido ao seu cristianismo. Faça alguma coisa que dê sentido ao seu cristianismo. Se mova, se expresse, busque ao Senhor de um modo diferente. Clame ao Senhor de um modo diferente. Chame por Ele de um modo diferente. Expresse o seu anseio por Ele. Cultive e expresse o seu anseio por Ele de um modo diferente a partir dessa noite. Sabe, não é segunda trabalho, casa, terça trabalho, casa, escola, paga contas. Não, irmão. Em cada segundo da sua vida, você sai de casa, você respirou de manhã, você acordou, viu que está respirando Jesus. Esse deve ser um dia em que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Eu quero ver o Senhor de um modo diferente. Eu quero ouvir o Senhor de um modo diferente. Toca o meu coração nesse dia de um modo diferente. Aparece para mim, brilha a tua glória para mim, Jesus. Use a minha vida para a glória do teu nome, Jesus. Amém, irmão? E aí chega no domingo aqui, irmão, está todo mundo queimando, está todo mundo pegando fogo, está todo mundo dizendo assim, uau, vamos para mais uma semana, vamos ganhar o mundo, vamos fazer a diferença. Amém, irmão? Nós precisamos entender essa dimensão do cristianismo e esse poder secreto, mais revelado do Evangelho, que por meio da nossa iniciativa, como uma resposta de fé, atrai, destrava, desbloqueia o sobrenatural, a manifestação da glória, que nos revela quem somos, que atrai o fogo, que purifica, que qualifica, que nos dá coragem para ir. Eu não vou à sua casa, eu não vou até a sua família, você já está lá. Eu não vou até o seu trabalho, eu não conheço quem trabalha com você, o seu chefe, você já está lá. Eu não conheço a sua vizinhança, mas você está lá, você sabe quem são os seus vizinhos. Apenas faça alguma coisa, irmão. Diga como Isaías, ai de mim, Senhor, eu vi que há orgulho no meu coração, mas hoje eu me rendo. Hoje eu me rendo, eu quero o teu fogo para ir. Eu quero o teu fogo para ir. Amém? Amém, igreja? Quero que você fique de pé.